Olá! O historiador é um profissional que pensa a contemporaneidade, mesmo que referenciado no passado. Afinal de contas, são as questões do presente que o impele a buscar respostas no estudo do passado. Dessa forma, a história é uma resposta ao tempo presente. Ela quer desvendar e resolver os problemas do agora e, como disciplina, ela também provoca o debate. Nesse sentido, a história se encontra com a democracia, o modelo político que tem como elemento fundamental o debate e a discussão. Assim é interessante pensar que, ao mesmo tempo em que o sistema democrático é colocado em xeque em diversas partes do mundo, é também um momento em que observamos o surgimento de diversos discursos históricos que buscam uma determinada verdade sobre o passado, com diversos setores da sociedade encarando a divergência de ideias e a diferença de opiniões como um problema. E o papel da história é de fornecer ferramentas importantes para o enfrentamento desses fenômenos, principalmente por meio de seus métodos disciplinares. Analisar o papel da história dentro da democracia é o assunto do 6º episódio do podcast Democracia e Sociedade. Vamos conversar sobre isso? Eu sou Vanderlei Dias, jornalista e professor do curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E quem me acompanha nesse episódio são os professores Gabriel Marques e Samuel Maza. Ambos são historiadores, mestres em História e doutorandos do Programa de Pós-Graduação, Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Gabriel, Samuel, muito obrigado pela presença. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo. Olá, Vanderlei. Eu que agradeço o convite. Cumprimento a todos que também estão nos ouvindo e ao colega Samuel aqui para a gente conversar um pouco sobre esse tema tão interessante e relevante que é a relação entre história e democracia. Obrigado, Vanderlei. Queria agradecer o convite também. Um alô para todos que estão ouvindo, Gabriel, para discutir um tema tão importante como esse nesse momento. Bom, a gente tem, como eu disse, na abertura, é o 6º episódio, a gente já discutiu aqui a questão da democracia e da sociedade, a questão das críticas à democracia, a questão da arte e cultura na democracia, a questão da educação na democracia, da política, né? E agora a gente pega esse tema que é a história. Qual é a relação da história dentro da democracia ou da democracia dentro da história? Eu vou começar com o Gabriel. Bem, essa é uma questão bem interessante, Vanderlei. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que quando a gente discute história, a gente tem a temática dos historiadores profissionais e também algumas temáticas que são relacionadas à questão da história pública. Então, quando a gente pensa em um passado, numa representação de uma história, né, elas podem ser feitas por historiadores e também por não historiadores. E essa produção em torno do que a gente entende da nossa identidade de nação, da nossa identidade de grupos e da nossa memória histórica, ela é feita por diversos agentes políticos e sociais. Nesse sentido, quando a gente pensa essa questão da relação entre democracia e história, pelo menos na minha leitura, eu vejo duas vias para a gente começar a investigar um pouco essa questão. A primeira delas, né, está pensando essa relação mais teórico-metodológica, mais interna da própria disciplina da história. Tendo em vista que a história, como disciplina, ela tem uma função muito importante de construir um processo de consciência histórica crítica, né, tanto para aquele que é o historiador, quanto para o não historiador. Tanto, por exemplo, quando a gente pega o próprio currículo paulista, um dos objetivos do ensino de história é a construção de uma consciência histórica crítica com base no historiador Jorn Hilsen. E para que serve essa consciência histórica crítica? Então, como a gente pensou, né? A história, essas representações em torno da sociedade, da cultura, do passado, da nossa identidade, do presente, né, elas são feitas por diversos agentes e elas geram uma memória. E dentro de uma memória tem dois movimentos centrais, o movimento de lembrança e o movimento de esquecimento. Quando a gente pensa numa memória individual, por exemplo, a gente tem todo um aparato psíquico que gera um movimento de lembrança e esquecimento. Mas quando a gente vai para uma memória social, uma memória histórica, quem é que escolhe o que é esquecido e quem é que escolhe o que é lembrado? Tudo isso é construído por um processo histórico, que tem uma relação de poder, e o papel do historiador, o papel daquele sujeito que estuda a história, tem uma consciência histórica crítica, é pensar
exatamente essa questão de quem lembra, quem esquece e como esses atos de lembrar e de esquecer dentro de uma memória compõem a cultura e os valores de uma sociedade. Então, pensar valores democráticos que são lembrados e esquecidos dentro de uma sociedade democrática é fundamental e a história tem um papel muito importante em relação a isso. Samuel, é a mesma pergunta, eu só vou complementar com qual a importância do historiador em todo esse processo. Ótimo, Vanderlei. É isso que o Gabriel apontou mesmo. A história é uma disciplina que vai surgir a partir da ideia da discussão e do debate, né? É claro que a ideia de verdade histórica já foi superada há algum tempo, havia sido superada há algum tempo. É claro que a gente tem esse processo de construção da memória que o Gabriel apontou, que normalmente está dentro da narrativa tradicional da história, escrita por aqueles que venceram, né, pelos vencedores. Mas o papel do historiador seria exatamente o de problematizar essas narrativas e trazer a discussão à luz da sociedade e poder trabalhar isso como memória histórica ou repensar essa memória histórica. E isso é um exercício democrático quando a gente pensa que a democracia é também um espaço de debate, discussão e de alteridade, reconhecer o outro, de ver o outro e aceitar os apontamentos do outro. Então, acredito que tanto os procedimentos disciplinares da disciplina quanto o espaço da democracia, eles acabam se complementando ou se interagindo de uma certa forma, exatamente por essa perspectiva de você reconhecer que a discussão e o debate faz parte da construção do conhecimento e faz parte da construção de uma sociedade democrática. Nos últimos tempos, eu vou dizer aí mais ou menos, talvez 8 anos, um pouco menos, tal, a gente tem discutido bastante essa questão da democracia, da imprensa, da comunicação de forma geral, né, do descrédito, talvez, né, dos veículos de comunicação, que é a minha área, numa tentativa de desacreditar, né, o jornalismo, por exemplo. Existe também, nesse processo todo, uma tentativa de reescrita da história, talvez pelo outro lado, que não aceita determinada situação. Eu nem quero usar a expressão perdedor ou vencedor, mas existe uma tentativa de escrita da história? Sim, esse é um tema bastante interessante de a gente discutir, porque nos últimos anos realmente teve muita polêmica, né, enquanto a todo esse processo de reescrita da história, né? Então tem certos grupos que, por exemplo, quando a gente lembra os debates em torno do regime militar, né, eles tentam não apenas produzir, como a gente estava falando, né, são alguns historiadores, outros não historiadores, que tentam construir uma representação histórica de um momento, né, e daí utilizando ali de ferramentas audiovisuais, filmes, etc. Então, isso acontece. E a questão da história, e dentro do próprio campo da história, há uma brecha para esse debate, que eu não diria que é uma brecha, mas é porque a história, assim como qualquer outra ciência humana, não tem aquele efeito que as ciências naturais têm, que é influenciado pela forma da linguagem matemática, que está ligado com a questão da relação lógica e de objetividade. Então, as ciências humanas, ela trabalha numa relação onde não há um processo de você conseguir reproduzir algo, testar algo. Então, uma experiência autoritária no Brasil é diferente de uma experiência autoritária em algum país da Europa ou em outros países da América Latina. Então, a história, ela sempre trabalha com essa questão da subjetividade e da particularidade. E até mesmo desde a gente for pensar esse debate de história e ficção, dentro desse campo que a gente está discutindo, né, até mesmo a própria poética do Aristóteles, a história ela era desvalorizada por ela se tratar de algo particular. Então, essa capacidade de se conhecer através da história, né, sempre se teve questões que colocavam em xeque essa possibilidade de conhecer e existindo, então, um processo de relativização e tratar a história exclusivamente como uma narrativa que poderia ser escrita de qualquer forma, sem nenhuma metodologia, e fazendo distorção de fontes. E daí, nesse sentido, que a gente observa em diversos momentos o uso do passado, o uso da representação histórica em função de uma ideologia.
distorcendo, então, determinadas fontes, determinados elementos, e não tratando esse passado, essa construção de passado, dentro do âmbito científico da disciplina História, já que tem método, já que tem teoria, e a gente acaba ali tendo uma forma de questionar e problematizar essas fontes. Então, esse debate acontece e muitas vezes é utilizado por fins ideológicos para representar o passado, para gerar, às vezes, uma identidade e a construção de uma outra memória, certo? Então, acredito que é isso. O debate de história e ficção dentro do campo da história, exatamente por não ter essa objetividade que as ciências naturais traz, né, gera essa discussão de querer se perguntar se determinados regimes foram de esquerda, de direita, se eles foram autoritários ou não. E, na verdade, tem método para a gente discutir isso, tem fonte para a gente discutir isso. Samuel, a mesma questão, sem acrescentar nada, existe uma tentativa de reescrita da história? Eu concordo com o Gabriel, há de fato essa tentativa, principalmente por conta de qual é o lugar que a sociedade, qual é o lugar do intelectual na sociedade hoje em dia, né? Como que a gente valida os nossos conhecimentos, os nossos procedimentos a partir do campo disciplinar. Então, de fato, há uma relativização, porque não há o reconhecimento do intelectual como produtor de um conhecimento válido, né? Então, muitas vezes, alguns grupos, alguns sujeitos se utilizam de fontes históricas ou base verossímil para construir uma narrativa que convença, mas que tem desejos particulares envolvidos, né? E isso faz parte de um processo de reescrita da história que muitas vezes contradiz com aquilo que a academia tem discutido ou apresentado como um ponto de vista válido. Isso está muito ligado também ao acesso que determinadas pessoas têm a esses procedimentos disciplinares que fazem parte do campo da história. Se a gente for pensar na própria problematização, né, como ferramenta da disciplina de história, muitas vezes as pessoas estão distanciadas desse método. Então, problematizar se transforma em negar, e negar pela fonte de origem, né, que é da produção, que no caso seria o conhecimento acadêmico. Então, o conhecimento acadêmico é negado de antemão e você tem outras fontes de informação que parecem ser mais verossímeis ou verdadeiras. E, normalmente, elas estão partindo de um interesse ideológico ou particular para poder fazer essa reescrita da história. Isso tem uma relação também com a própria ação ou atividade do professor de história na sociedade. Ele deixa de ser uma fonte de informação válida, acadêmica, para as famílias, né? Então, o lugar do professor de história tem sido relativizado e do intelectual também, do pensador, do acadêmico, também tem sido relativizado e, logo, o conhecimento que ele produz já não tem mais tanta validade no debate público se colocado em confronto com outras fontes de informação. O Samuel citou a academia, mas também dentro da academia há controvérsias, né? Há embates, né, pesados, tal, porque de certa maneira a academia, quando a gente cita a academia, fica parecendo que é um pensamento único, né? Há essa divergência, vocês sentem que há uma divergência também? Eu nem quero usar essa expressão negacionismo, né, por parte de alguns acadêmicos, por exemplo, mas há essa divergência em relação a fatos históricos dentro da academia, quer dizer, um assunto, quer dizer, que talvez não devesse existir, ou devesse existir, é apenas um questionamento que eu faço. Existem sim essas tensões. Eu vou trazer 2 exemplos. Primeiro, quando a gente pensa em academia, né, tem uma pluralidade de formas de lidar e entender a história. Então, são diversas perspectivas ontológicas e epistemológicas do que a gente entende como história. Então, se a gente for pegar uma história mais tradicional, europeia, a gente tem aquela história com base nas ciências naturais, com teorias mais voltadas para a questão da política, que é a história do 19, metódica. Depois tem a história social, que é a história das análises, gera essa crítica. Tem uma perspectiva mais calcada nas ciências sociais, na economia. Depois a gente vem mais para frente, ali na segunda metade do 20, a microhistória, revendo a questão da escala dentro da escola das análises. Tem diversas outras escolas que ficaram fora do que eu falei, eu só mencionei 3, mas dentro desse debate de história e ficção,
que a gente estava comentando anteriormente, tem uma tensão muito grande entre dois historiadores, que é o Haddon White e o Carlo Ginzburg. Porque o Haddon White ele tem uma teoria dentro do debate de história e ficção, que ele vai pensar muito as formas de narrativa e as formas de recursos e artefatos ficcionais de como se construir e representar uma história. Nesse sentido, ele chama muito a atenção para a historicidade do historiador quando ele escreve, e para a dimensão subjetiva daquele historiador no ato da pesquisa, no ato do que ele está escrevendo. Então, daí ele questiona um pouco se as fontes elas poderiam, de fato, comunicar algo para o historiador para além da própria problematização e para além da própria narrativa. O Carlo Ginzburg, que é um historiador, Haddon White é um historiador estadunidense, Carlo Ginzburg é um historiador italiano da microhistória. Ele faz uma crítica ao Haddon White, falando que sim, tem como a gente conhecer isso através das fontes, tem como a gente chegar a um passado para sempre em função do presente. E o problema de determinadas teorias, como a do Haddon White, e que ficou muito famosa e polêmica, uma das colocações que ele colocou, foi em relação a questionar a existência ou não de determinados eventos, como a existência de alguns acontecimentos que aconteceram ao longo da Segunda Guerra Mundial, especificamente ligado com o nazifascismo. Então ele chegou a questionar se existiram determinados acontecimentos como o Holocausto, por exemplo, porque a gente tem a fonte, mas só que tem uma distorção e um problema daquele historiador. Então ele questiona isso. Mas aí o próprio Ginzburg faz a crítica, trazendo, olha, tem pessoas vivas sobre aquilo, tem fonte daquilo lá que aconteceu. Então, por mais que a própria fonte tenha uma subjetividade, o historiador tem uma outra subjetividade, que são diversas camadas temporais, tem como a gente conhecer através da história por conta da questão de método. Então, não é apenas uma disputa narrativa para convencer as pessoas do seu próprio tempo presente. Essa é a primeira questão. Um outro exemplo que a gente pode trazer é próprio dentro da historiografia brasileira, que é a discussão que tem em torno da Revolução de 1930. Onde o Boris Fausto, ele pensa esse processo que a gente entende como 30, como sendo um estado, a ascensão de Vargas como um estado de compromisso, e o Carlos Alberto Vicentini, junto com o Edgar Dedeca, trazem a questão de que não é um estado de compromisso, na verdade, a ascensão de uma oligarquia que ganha um processo histórico. Então, isso são interpretações divergentes das fontes. Então, tem perspectivas, como eu disse no começo da minha fala, são posturas e são epistemologias, tanto Haddon White quanto Ginzburg, eles vão olhar para essas fontes com determinadas reflexões a partir da experiência que eles têm com a história, e isso vai gerar diversas interpretações a partir das fontes. Então, eu lembro muito da minha graduação, quando um professor meu, Paulo Almeida, lá na Universidade Federal de Uberlândia, falava que sempre a gente vai conseguir renovar essas questões dos debates da história, porque nós, historiadores, a gente sempre tem as questões do nosso tempo. Isso vai sempre levar a gente a diversos momentos e passagens dos processos, para a gente conseguir entender aí a nossa temporalidade. Então, mas tem sim essas divergências, não é um monolito acadêmico. Eu vou acrescentar, Samuel, à fala do Gabriel, uma outra questão. Já que ele citou também a questão da sala de aula, né? E no caso ele citou a graduação. Mas qual o desafio que o professor tem? Primeira formação desse professor. E qual o desafio que ele tem em sala de aula com os jovens? Vocês são professores, vocês são jovens, né? Qual é o desafio que vocês têm para debater a democracia em sala de aula, por exemplo? Os exemplos que o Gabriel trouxe para te responder, Vanderlei, são ótimos para a gente pensar exatamente como é que se dão essas discussões, esses debates no campo acadêmico. É claro que não há um pensamento monolítico em relação aos temas, ao debate, à discussão, só que tem um elemento muito importante na academia, que é a validação dos pares, né? Então, os colegas irão ler os trabalhos, irão discutir os trabalhos, irão validar esses trabalhos, né? Esse é um procedimento que faz parte da academia, que dá o respaldo acadêmico para determinadas interpretações. Nesse sentido, se a gente for pensar nos desafios que o professor enfrenta dentro de sala de aula, um professor de nível básico, né, eles estão ligados exatamente à incompreensão
da validação desse conhecimento, né? Que ele chega no livro didático, ele chega dentro da sala de aula já bastante decupado de discussões que estão sólidas no campo acadêmico, né? Não é que seja o único, mas são formas já consolidadas de compreensão e de interpretação de um processo histórico. O desafio se torna, então, a tentar transformar esse conhecimento em algo que seja compreensível ou acessível no seu sentido acadêmico para os alunos e para os pais. Porque muitas vezes o questionamento vem exatamente dessa incompreensão de como é que se deu esse conhecimento. E volta naquilo que a gente havia discutido anteriormente. A validade dessas informações, elas são questionadas exatamente pelo distanciamento que algumas pessoas estão do debate acadêmico. Se a gente não fizer uma aproximação desses procedimentos, de como esse conhecimento é construído, da construção desse conhecimento, a gente vai continuar sofrendo sabotagens ou questionamentos ou problematizações que muitas vezes a gente se vê numa situação difícil de conseguir responder, porque depende de outros processos anteriores que, dentro de uma sala de aula ou numa reunião de pais, são difíceis de serem explicados. Então, eu acredito que o desafio principal hoje é fazer com que as pessoas compreendam que as humanidades, apesar de não ser uma ciência exata, ela tem procedimentos e ela produz um conhecimento que é válido e que o professor em sala de aula ele está debatendo e construindo esse conhecimento que vem desse processo validado. E só com a aproximação da academia com a sociedade que a gente consegue fazer essas explicações de uma forma mais democrática, inclusive. Eu não vou pedir para vocês fórmulas prontas, né? Até porque ninguém tem, mas de maneira geral, como vocês veem assim, como a escola pode fortalecer essas práticas democráticas? O Samuel falou talvez desse encontro mais próximo, né? Dessa proximidade entre pais e professores. É possível isso, fortalecer, a escola ter esse papel de fortalecer as práticas democráticas? Com certeza. No último capítulo que eu escrevi, pensando um pouco os desafios da transição democrática através de um filme do Arnaldo Jabor, Eu Sei Que Vou Te Amar, que inclusive é um capítulo esse que vai sair num e-book que eu estou organizando com um colega da Mackenzie, Pedro Silva, Expectativas Democráticas, inclusive tem um capítulo do Vanderlei. Eu cheguei a uma conclusão que uma coisa é a gente ter passado por um processo de transição democrática e a gente hoje viver num regime institucional democrático. Outra coisa é a cultura que a gente vive e a formação cultural que a gente tem de ser democrática. A gente passou por um processo de regime militar que tem uma formação de uma cultura autoritária e isso não vai mudar do dia para a noite. Então, a escola como instituição, eu acho que ela, para além de discutir o que é conceitualmente democracia, ela deve cultivar uma sociabilidade democrática. Então, o professor, eu acredito que ele deve ter, na sua prática pedagógica, a ética democrática como um sentido norteador. Como é que você vai cobrar uma sociabilidade democrática dos seus alunos se você tem uma aula autoritária? Da mesma forma, a própria dimensão de exemplo de como construir um diálogo, de como construir uma escuta, de como construir um debate dentro da sala de aula. Só que a comunidade escolar, ela não está sozinha nisso. Desculpa, o professor não está sozinho dentro da comunidade escolar, na realidade. Ele tem todo um corpo de uma coordenação pedagógica que também deve estimular práticas que estimulem a sociabilidade democrática, para além de saber o que é um processo institucional democrático. Você tem que saber como funciona, o que significa você conseguir escutar, você conseguir ter um diálogo, você conseguir se posicionar dentro de um espaço público. Como você faz isso? E daí eu concordo com o Samuel que, tendo essa cultura democrática na sociabilidade da escola, a relação extensionista é fundamental, porque o jovem ele precisa ter o contato para além da comunidade, exatamente para exercer na prática essas questões de sociabilidade e ações democráticas. E daí a gente passa a construir valores, para além de racionalizações que às vezes podem ou não ter sentido para aquele jovem, do que é ou não democracia. Então, democracia é uma vivência.
para além de a gente simplesmente decorar conceitos e processos institucionais. Então, eu acredito que é isso, é uma cultura democrática que passa toda a sociabilidade de uma unidade escolar. Samuel, a mesma questão para você. O Francisco Bosco lançou um livro até razoavelmente recente, A Nova Autoimagem Brasileira, Os Linchamentos Virtuais, se não me engano é esse o nome. E ele trata ali sobre uma nova cultura política que surge no Brasil a partir das jornadas de junho de 2013, né? Você tem ali um processo em que uma nova cultura política vai começar, vai romper a ideia de cordialidade que a gente tinha anteriormente, e essa cultura política estabelece agora uma prática de luta, de destruição do outro, né? Você tem um lugar bem estabelecido, de qual não reconhece as demandas de outros grupos ou sujeitos, e não só não reconhece, como passa a ser objetivo a destruição daquele grupo. E o bolsonarismo, ele vem nessa onda política e ele acaba dando vazão política para esse tipo de comportamento ou de cultura política. É óbvio que a gente não pode pensar que essa cultura política ela vai ficar restrita a determinados espaços. Ela vai extrapolar, ela vai transcender, inclusive para dentro do espaço escolar. Então, o que eu observo hoje é que, dentro das escolas, uma cultura menos cordial e mais violenta, ela se estabeleceu. E as escolas, muitas vezes, acabam tomando atitudes para resolver esse problema que reproduzem essa cultura política. Mesmo assim, existem agentes, existem possibilidades da escola tomar outras decisões, outras posturas que levem a um debate um pouco mais democrático e problematizem essa cultura política da destruição do outro. A gente tem, né, as dimensões do conhecimento, que são o próprio conhecimento, né, no processo de ensino-aprendizagem, a gente tem as dimensões de competência, são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes e comportamentos. Hoje em dia, em sala de aula, a gente tem valorizado muito o trabalho sobre o conhecimento, um pouco sobre as habilidades e menos, quase nada, sobre as atitudes. Eu acredito que talvez fosse uma opção a gente tentar inverter um pouco essa ordem e valorizar mais atitudes e comportamentos dos nossos alunos. Atitudes que sejam democráticas, atitudes que tragam a alteridade e o reconhecimento do outro. Não abandonar o conhecimento, a produção de conhecimento e o desenvolvimento de habilidades, mas não esquecer completamente as atitudes e comportamentos. Eu acho que hoje em dia falta muito em sala de aula tempo, condições para a gente poder trabalhar as atitudes dos nossos alunos. E é só assim que a gente vai ter uma escola democrática e que vai parar de reproduzir uma violência política que está lá do lado de fora. E, às vezes, levar para o lado de fora atitudes que sejam mais democráticas. Assim como todos os temas e episódios aqui do Democracia e Sociedade, vamos conversar sobre isso, daria um tempo muito grande, né? Mas a gente vai encerrar por aqui. Eu queria agradecer muito para você, muito a participação de vocês. Eu acho que foi bastante importante para mim também, é uma aula, né? São dois jovens professores, a gente está sempre aprendendo nesse debate aqui constante. Então, Democracia e Sociedade, vamos conversar sobre isso. Fica por aqui, a gente se vê e se ouve no próximo episódio. Até lá!